Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai meditar comigo hoje no capítulo 9 de 1 Samuel. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, graças te damos por mais um dia de vida. Um dia que temos o privilégio de estar na Tua presença, de abrir a Tua santa palavra e meditar nela. Obrigada, Deus. Te peço, Pai querido, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos e prepara o nosso coração como terra fértil para receber a Tua palavra que é viva e eficaz. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando lemos o capítulo 9 de 1 Samuel, somos apresentados à história de Saul, o primeiro rei de Israel. Mas o interessante é que, mesmo sendo um capítulo de transição histórica, porque passamos de juízes para rei, não é isso? No capítulo 8 a gente viu sobre isso. O texto é recheado de detalhes simples que mostram como Deus age com soberania absoluta em meio ao cotidiano da vida. É um capítulo sobre a providência de Deus, a escolha de Deus e a preparação para um novo tempo, mesmo em meio à rejeição do povo lá no capítulo 8. Lembra que o povo rejeitou a Deus e queria um rei? O capítulo, irmãos, começa nos apresentando a Saul, filho de Quis. Ele é descrito como bonito, alto, um homem imponente fisicamente, mas o texto nos mostra que, apesar da sua aparência, Saul não estava à procura de um trono, ele estava simplesmente procurando as jumentas do pai. Saul sai com um servo para tentar encontrar os animais perdidos. Aos nossos olhos, isso parece um detalhe insignificante, mas Deus está conduzindo essa pequena missão para levá-lo exatamente onde Ele quer, a uma audiência com o profeta Samuel. Nada é acaso, irmãos. Nenhuma perda é irrelevante. Deus governa até mesmo os percursos de quem busca jumentas. O servo de Saul sugere que consultem um homem de Deus. Esse homem é Samuel. E eles acabam indo até a cidade onde ele estava. Aos olhos humanos, era uma tentativa desesperada. Aos olhos de Deus, era o cumprimento exato do plano soberano dele. Enquanto Saul estava a caminho da cidade, o capítulo revela algo que ninguém sabia. Deus já havia falado com Samuel no dia anterior, avisando que viria até ele o homem que deveria ser ungido como um rei sobre Israel. Quando Samuel vê Saul, Deus confirma: este é o homem. E aqui vemos que a soberania de Deus não só dirige os caminhos das pessoas, mas também prepara os seus servos para acolher o plano dele no tempo certo. Samuel estava pronto, pois Deus tinha falado. Saul estava no lugar certo, porque Deus o tinha guiado até lá. Nada é aleatório, nada é por acaso. O mais marcante dessa parte é a reação de Saul quando Samuel diz que todo o desejo de Israel estava sobre ele. E Saul responde com humildade. Ele fala assim: sou benjamita, da menor das tribos, e minha família é a menor dentro da tribo. Isso mostra, irmãos, que ele não estava se achando o escolhido, mas se via pequeno. No início, ele não buscava o trono, e sim jumentas. Deus chama quem Ele quer, da forma que quer, e muitas vezes aqueles que nem sequer se acham dignos. Samuel trata Saul com honra, dá a ele o lugar de destaque num banquete e reserva para ele a porção especial. É como se Deus estivesse dizendo: eu já preparei tudo, você é o escolhido. Samuel também fala ao coração de Saul.
e ao final do capítulo o chama de lado para lhe dar a mensagem de Deus. Aqui vemos que a vocação vem acompanhada de confirmação e instrução. Deus não apenas escolhe, ele orienta, prepara e confirma. A liderança que começa com Deus nunca é por acaso. O capítulo 9 nos ensina, irmãos, em cada detalhe, que o Senhor governa com absoluta soberania sobre todas as coisas. O que para nós pode parecer uma perda, uma busca sem sentido ou uma coincidência, para Deus é direção, é providência e cumprimento de propósito. Deus conduziu Saul sem que ele soubesse ao centro da vontade dele, ao centro da vontade de Deus, ao centro da vontade divina. Ao mesmo tempo, vemos que Deus continua operando, mesmo quando o povo deseja algo fora da sua vontade perfeita. Eles pediram um rei por rejeitarem a Deus, mas Deus ainda assim age soberanamente e conduz a história com graça e justiça. Esse capítulo nos convida a descansar. O Deus que governa os céus também guia os passos do nosso dia a dia, até quando estamos só tentando resolver problemas simples da vida. Nada escapa do seu controle. E mais do que isso, irmãos, quando ele chama alguém para uma missão, ele mesmo prepara, confirma e dirige cada passo até o cumprimento do seu plano. Nossa responsabilidade é confiar, obedecer e reconhecer que o nosso Rei verdadeiro, maior que Saul, é Cristo, que também veio de forma humilde, mas foi exaltado por Deus para reinar eternamente. E a gente aprende, a gente vê que Deus ele está nos detalhes e podemos trazer, refletir esse capítulo, trazendo ele para os nossos dias. O capítulo 9 nos ensina que Deus está presente até nas situações mais comuns da vida. O que começou como uma busca por jumentas perdidas se transformou no ponto de partida para o chamado de Saul como rei de Israel. Essa passagem nos mostra como Deus trabalha em meio aos detalhes do nosso dia a dia, usando situações simples para realizar os seus propósitos. Quantas vezes enfrentamos tarefas aparentemente insignificantes e pensamos que não tem nenhum valor espiritual? Saul certamente não imaginava que obedecer à ordem de seu pai resultaria em um encontro com Samuel e uma missão divina. Essa história nos encoraja, irmãos, a sermos fiéis nas pequenas coisas, confiando que Deus está guiando nossos passos, mesmo quando não entendemos o propósito. Como diz lá em Provérbios, capítulo 16, verso 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Outro ponto importante é a humildade de Saul. Ele aceitou os conselhos do servo e demonstrou uma atitude receptiva, mesmo sendo um jovem de aparência imponente. E isso nos lembra que Deus valoriza corações humildes e dispostos a ouvir. Quando estamos abertos à direção de Deus, Ele pode nos conduzir a coisas maiores do que jamais imaginamos. Por fim, irmãos, o encontro de Saul com Samuel destaca a importância de buscarmos a orientação espiritual. Deus usa líderes e conselheiros para nos ajudar a discernir a sua vontade em momentos decisivos. Assim como Saul precisou de Samuel, nós também precisamos de pessoas sábias ao nosso redor que nos apontem para Deus. Que maravilha, né? Vamos orar agradecendo essa meditação, essa reflexão. Querido Deus, obrigada por essa leitura, obrigada por esses ensinamentos.
Obrigada por nos ensinar que o Senhor tem um propósito para cada um de nós e que a tua vontade, ela é soberana. Senhor, eu te peço que me ajude a ser fiel nas pequenas tarefas, confiando que o Senhor pode usá-las nos seus propósitos. Senhor, eu oro também para que o Senhor me dê um coração humilde e aberto à sua direção, mesmo nos detalhes do dia a dia da minha vida. Pai amado, me dê discernimento espiritual. Eu te peço, Senhor, que coloque em meu caminho pessoas com mais fé, pessoas com sabedoria espiritual, para que eles possam me orientar, para que eles me ajudem a seguir a sua vontade. Ah, Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor conduz todas as coisas com sabedoria, mesmo quando não percebemos. Nos ensina, Pai, a confiar na tua providência e a descansar no teu governo, mesmo em meio às tarefas simples e rotineiras do nosso dia a dia. Que tenhamos ouvidos sensíveis à tua direção e um coração humilde, como de quem reconhece que tudo vem de ti. Que Cristo, nosso verdadeiro Rei, reine cada vez mais sobre a nossa vida. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.